Bom dia, irmãos. É com grande alegria que nós podemos celebrar o primeiro ano de vida dessa igreja, nessa localização. Nós estamos muito felizes de participar desse primeiro aniversário. Nós teremos o prazer de ouvir a pregação da Palavra do Senhor pelo pastor Helder, que é responsável pelo Palavra da Vida, ali em Atibaia. A sua esposa Juliana também está acompanhando ele nessa manhã e somos muito agradecidos por essa oportunidade. Vamos orar, pedindo para que o Senhor nosso Deus possa nos abençoar nesse momento. Senhor nosso Deus, pedimos, ó Pai, que o Senhor despeje sobre nós o Teu Santo Espírito, ó Deus, que saímos daqui modificados, que saímos daqui revigorados para honrar e glorificar o Teu nome, que nós venhamos aprender através dessa mensagem, que somente Tu és Senhor, que venhamos aprender a nos dedicarmos ao Senhor, ó Deus, que a alegria verdadeira só pode ser encontrada em Ti. Lhe agradecemos por esse ano de vida da igreja, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, queridos, bom dia. Desde que o pastor Walter convidou para que estivesse aqui com os irmãos, vínhamos orando por esse tempo. Na verdade, oramos pelos irmãos há um pouco mais de um ano atrás. Tenho já amizade com o Walter há algum tempo, quando nos encontramos em Águas de Lindóia, e ele então compartilhou conosco ali o que Deus estava fazendo aqui no contexto de São Bernardo e que uma nova comunidade surgia aqui. E poder estar com os irmãos um ano depois, celebrando a graça, a fidelidade do Senhor a favor dos irmãos, aqueles que estão ligados à escola também, né? Saindo a licença agora de mais um ciclo, os irmãos aqui da Trinitas podendo servir a comunidade por meio da escola, a pregar o Evangelho, testemunhar da excelência da salvação em Cristo Jesus. Então, eu creio que é um final de semana bastante festivo, né? E é exatamente isso que o Evangelho faz em nós e através de nós. Onde o Evangelho chega, ele transforma, ele redime, ele se espalha de uma tal forma, a produzir frutos para a glória de Deus. E foi exatamente isso que o Evangelho fez ali na cidade de Colossos, e você pode abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 1, uma cidade que não foi conhecida pelo apóstolo Paulo em termos de pregação do Evangelho, uma igreja que não foi fundada por ele, e ele demonstra isso ao longo da sua carta, mas uma igreja com a qual ele tinha um contato muito pessoal por meio de alguns dos seus colaboradores, pessoas que serviam no ministério juntamente com Paulo e que foram tremendamente usadas por Deus para que o Evangelho chegasse naquela cidade e também frutificasse mundo afora. É uma carta bastante pesada em termos de densidade teológica, porque ela lida com temas muito ligados a Cristo, a sua obra redentora, bem como a sua pessoa, né, o Deus-homem, porque algumas heresias estavam surgindo ali naquele primeiro século e começando a chegar até a igreja de Colosso, o que leva Paulo, então, a muito zelosamente escrever para aquela igreja, assegurando a sanidade teológica da igreja para que ela continuasse fiel ao Evangelho. E esse é o meu desejo com vocês nessa manhã, queridos. Normalmente, momentos de celebração nos fazem voltar os olhos para nós mesmos, por aquilo que estamos fazendo, por aquilo que estamos experimentando, deixando de entender a razão de tudo isso, o porquê, ou para quê, ou para quem fazemos absolutamente todas essas coisas. Então, acompanhem comigo Colossenses capítulo 1, versículo 1, e eu lerei até o verso 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito.
Existe uma expressão muito recorrente aqui nesse parágrafo, e ela será recorrente ao longo de toda a carta, que é essa introdução de Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. E aí ele fala sobre os amados, né, santos e fiéis irmãos em Cristo. E ele falará de Epáfras, no verso 7, fiel ministro de Cristo. Muito antes de ser um tratado teológico, essa carta, embora lide com profundidade a chamada cristologia, a preocupação de Paulo é identificar tanto aquela comunidade quanto ele próprio e o seu colaborador com Cristo Jesus. Aquele em torno de quem todas as coisas existem, aquele em torno de quem todas as coisas orbitam e ganham sentido. Se você ler depois em algum momento, Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, você verá algumas das afirmações mais centrais de todo o Evangelho, que nos diz que lá, voltando para Gênesis, concordando com o que João diz no seu Evangelho, todas as coisas foram criadas por Cristo Jesus. De tal forma, sem Ele, nada do que é existiria. Porque Ele é o princípio, Ele é o fim. Nele tudo subsiste, ou seja, nele tudo ganha sua razão de ser, nele tudo ganha o seu sentido de existência. Nele tudo acontece ou deixa de acontecer. Então, se uma comunidade, ou se um indivíduo, ou se um ministério tem relevância, tem valor ou tem benefício, é única e exclusivamente por causa de Cristo Jesus. Ele é a razão de ser da igreja. Paulo dirá isso na sequência do capítulo 1, de que ele é o cabeça da igreja. Então, por mais que tenhamos uma identidade, que no caso aqui dos irmãos, Igreja Batista Reformada, numa determinada localidade, São Bernardo do Campo, o que dá sentido, o que justifica, o que legitima esta igreja é justamente Cristo Jesus. Do ministério apostólico de Paulo, a cooperação de Epáfras, que provavelmente é o Epafrodito de Filipenses, ou a vida do dia a dia daqueles crentes numa sociedade totalmente secularizada, moldada pela mentalidade filosófica grega antiga, somente em Cristo haveria valor e sentido. Que seja, então, um ano de celebração de Cristo e do que Ele tem feito aqui no contexto. Não porque temos um lugar gostoso para nos reunir, não porque em um ano dezenas de pessoas têm se reunido, mas porque Cristo Jesus alcançou cada um dos irmãos, porque Cristo Jesus está sendo celebrado e por causa do Evangelho de Cristo Jesus que está sendo pregado. Cristo, queridos, não é simplesmente o personagem da redenção passada. Ele é aquele em torno de quem toda a história e a existência humana orbitam. Ele é o centro gravitacional de absolutamente todas as coisas. De tal forma, a parte dele ou sem ele, nada do que fazemos em casa, no trabalho, de educação de filhos ou do ministério fariam sentido. Se você depois lê a carta de Paulo aos Colossenses, prestando atenção em quantas vezes Paulo falará sobre de Cristo, em Cristo ou por Cristo, dando a entender que ele é o agente e o objetivo último de absolutamente todas as coisas. Numa carta que foi escrita para uma comunidade irmã de Colosso e provavelmente enviada no mesmo momento, a carta aos Efésios, lembre-se que Paulo está preso nesse momento, muito provavelmente a Paulo enviou a carta aos Efésios e aos Colossenses simultaneamente. Você verá lá no capítulo 1 de Efésios que Paulo diz que todas as coisas convergem para Cristo Jesus. Não apenas na plenitude ou na dispensação da plenitude dos tempos, quanto desde Gênesis ou desde antes de Gênesis. Ele é o personagem da história, ele é o Senhor da igreja. Por isso, as nossas motivações, os nossos interesses ou as nossas expectativas de igreja, a família, de sociedade ou vida pessoal devem passar necessariamente por ele. É um ministério apostólico por vontade de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, o próprio ministério de Paulo faria sentido se centrado em Cristo. Aqueles irmãos eram santos e fiéis em Cristo.
Aliás, vale muito a pena você perceber como esses 8 versos iniciais são repetidos de uma ou outra forma ao longo de toda a carta, onde o conceito de santidade e fidelidade estão extremamente presentes até o final do capítulo 4. Porque ele está lidando com uma comunidade de separados, essa é a ideia básica de santos. Mas não simplesmente separados do mundo, quanto primordialmente unidos a Cristo. Porque a ideia de santidade, que muitas vezes nós carregamos, é simplesmente a de separados do mundo. Mas separados do mundo para não pertencer ou não estar em alguém especificamente, é exclusivismo. Que é o que, lamentavelmente, muitas vezes temos pensado do que é a igreja evangélica brasileira. Que bom que Deus me salvou do mundo. Que bom que Deus me livrou de uma sociedade perversa. Mas para pertencer a quem? Para viver em função de quem? Para existir por quem? Santos em Cristo. Isso aponta para a nossa unidade nele, ou com ele. Isso aponta para a relevância da nossa vida em Cristo Jesus. Isso terá implicações. Isso terá alguns efeitos, que talvez até nos contrariem muito nessa mentalidade exclusivista evangélica que nós temos. Que Deus nos salvou do mundo para vivermos como igreja aqui dentro das 4 paredes, ou protegidos pelos nossos programas e eventos, num ambiente razoavelmente controlado com outros irmãos em Cristo. Mas preste atenção que, embora aqueles crentes tivessem sido separados do mundo para estarem unidos a Cristo, para pertencerem a uma igreja, veja que esse evangelho ele estava chegando aos colossenses e mundo afora. É um evangelho que não diz respeito simplesmente a nós aqui, senão também a partir de nós por todo o mundo. É o evangelho que impacta Colosso, mas que chega mundo afora. Olha o verso 6. Que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Então a igreja é uma comunidade de santos, mas é uma comunidade de santos no mundo, para viverem o evangelho no mundo, não apenas no contexto da igreja enquanto se reúne. Para viver a realidade de Cristo Jesus em absolutamente cada uma das circunstâncias, oportunidades, eventos ou relacionamentos que Deus nos deu a oportunidade de ter no mundo. Lamentavelmente, queridos, nós presenciamos hoje um cristianismo brasileiro que não se envolve mais com a realidade do mundo. Lembra que Jesus ora ao Pai, não para que os tirasse do mundo, mas para que os livrasse do mal? Essa é a realidade da igreja. É uma realidade que foi já apartada do mal, mas ainda presente no mundo. E a gente tem que lembrar disso, queridos, para que não achemos que o nosso cristianismo, que o nosso compromisso com Jesus é simplesmente experimentado, vivenciado ou propagado enquanto como igreja reunida. Sim, aqui celebramos Cristo. Sim, aqui pregamos o Evangelho. Da mesma medida com que deveríamos estar celebrando, vivendo e pregando o Evangelho mundo afora. Esses santos irmãos que foram retirados do mundo, foram deixados no mundo, para por meio deles esse evangelho chegar a tantos outros lugares. E é essa postura que marcou os colossenses, essa postura marcou os tessalonicenses. Se você ler depois a introdução de Paulo aos tessalonicenses, você verá uma semelhança impressionantemente grande com Colossenses, dizendo que por meio deles o evangelho chegou em tantos outros lugares. Foi por isso que Deus deixou a igreja no mundo, para que, embora santos, vivam e comuniquem o evangelho. Foi por isso que Paulo pediu oração lá em Colossenses 4. Quando ele pede oração
para que Deus lhe abra portas de oportunidade para pregar o Evangelho, assim como os colossenses deveriam pregar o Evangelho. Queridos, isso é lamentavelmente estatística e realidade mais básica que experimentamos mundo afora e no Brasil também. Quanto mais uma igreja envelhece, mais fechada nela mesma ela se torna. Mais voltada para as suas estruturas, mais voltadas para as suas rotinas, mais voltadas simplesmente para a comunhão dos seus próprios membros. Então, essa realidade de santidade em Cristo, que nos tirou do mundo, não pode nos privar de viver o cristianismo no mundo. Como eu costumo dizer, é do outro lado do mundo, mas é também do outro lado da rua. É numa tribo indígena remota no interior do Amazonas, mas é também na mesa ao lado da empresa em que você trabalha. É com o europeu secularizado lá na Inglaterra, mas é também com o teu colega de faculdade, com quem você se encontra todos os dias. Fomos chamados para fora do mundo, mas deixados no mundo para viver a santidade e fidelidade em Cristo Jesus. Então celebrem um ano, mas não se esqueçam que Deus deixou a igreja no mundo como santa, para neste mundo, a partir da igreja, a multiforme sabedoria de Deus ser pregada, testemunhada e vivida. Aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Olha que expressão interessante. Fiéis irmãos em Cristo. Essa não é uma expressão comum de Paulo. Na verdade, ele usa 2 únicas vezes em todas as suas cartas essa expressão fiéis irmãos. Porque ela está intimamente ligada não apenas a um compromisso de devoção ou de piedade a Cristo Jesus. A expressão aqui, e ela é usada 3 vezes nesse parágrafo que nós lemos, a raiz do termo, para falar sobre a fidelidade doutrinária desses crentes. A firmeza doutrinária que eles possuíam. E Paulo faz isso numa carta onde ele lida com algumas heresias surgindo no contexto da comunidade. Mas ele afirma que, embora heresias estivessem tentando entrar, pensamentos cristológicos equivocados se divulgando igrejas afora, aquela igreja era doutrinariamente saudável, de tal forma Paulo dizer que eles eram fiéis irmãos em Cristo Jesus. Fidelidade aqui lida sim com uma devoção a Cristo, lida com uma piedade cristã, já perceberemos isso daqui a pouco. Mas o termo aqui no contexto de Colossos aponta para uma fidelidade doutrinária. A certeza do em que consiste o Evangelho e o que o Evangelho demanda. Foi um Evangelho que transformou não apenas o comportamento, quanto as convicções. Que transformou não apenas os relacionamentos, quanto a mentalidade. De tal forma agora, eles poderem ser reconhecidos como doutrinariamente saudáveis, fiéis a Cristo Jesus. Eu não tenho dúvidas que este talvez seja um dos nossos maiores desafios atualmente no cristianismo evangélico brasileiro. Firmeza doutrinária. Olha o verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. E essa expressão fé acontecerá algumas vezes ao longo de toda a carta. Fé em termos redentores? Com certeza. Mas fé também em termos de convicções. Lembra de fé de uma vez por todas entregue aos santos? A fé do Evangelho ali de Filipenses, que é outra carta irmã aqui de Colossos. Firmeza doutrinária, queridos, da qual a igreja não pode se apartar, caso contrário ela perderá sua relevância. Quando a igreja abre mão da doutrina, em nada ela se torna diferente de uma ONG, em nada ela se torna diferente de uma empresa, de uma associação de condomínio, ou de uma associação pró alguma coisa, porque ela perdeu seus fundamentos doutrinários que a liga ao Evangelho, que liga a Cristo Jesus.
A gente não vive na teologia bíblica a mentalidade de que doutrina mata espiritualidade. Pelo contrário, doutrina é o subsídio da verdadeira espiritualidade. Doutrina é o fundamento da vida prática. Então, aqueles irmãos tiveram fé em termos redentores em Cristo, mas fidelidade doutrinária, e Paulo os lembra disso, para que não deixassem, então, as heresias que Paulo combate em Colossenses adentrarem na igreja. E eu fico pensando, irmãos, o tremendo do desafio que a gente tem hoje num mundo midiático como o nosso, quando, pelo YouTube, por um blog, Facebook, ou seja lá o que for, você tem acesso acesso ao lixo do lixo teológico e a melhor da teologia. Como disse um amigo, Helder, a situação é tão desleal que pessoas passam a semana se alimentando daqueles programas de televisão de péssima qualidade, e eu tenho com alguns desses irmãos apenas 1h30 por final de semana. Cuidado para que de músicas a blogs, de canais de YouTube ou literatura, que a má teologia não adentre nas mentes, nas convicções, nas práticas dos irmãos, de tal forma que a nossa fidelidade, em termos de piedade, em termos de doutrina, sejam exclusivas a Cristo Jesus. Isso é que fará, queridos, com que os irmãos tenham anos e anos a mais pela frente, até que Cristo volte. Uma fidelidade doutrinária que sustente a nossa piedade, bem como legitime tudo aquilo que nós somos e fazemos como igreja. Então, a esses santos e fiéis é que Paulo escreve. Olha que bonito o verso 4. Verso 3, ele diz que dá graças a Deus, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. A expressão que Paulo usa aqui, e ele usará em outros momentos também, dá a entender que ele só tinha informações da igreja de ouvir falar mesmo, que ele não tinha estado pessoalmente ali. Mas as notícias que chegaram até Paulo testemunhavam perfeitamente a qualidade espiritual daquela comunidade. E aqui talvez entre o meu ponto central com os irmãos nessa manhã, que a qualidade teológica e vivencial de uma igreja depende da centralidade do Evangelho e o que o Evangelho produz nas vidas dos crentes. Olha o verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Palavra da verdade do Evangelho, que pela sequência do verso 6 é sinônimo de graça de Deus na verdade. O Evangelho é tratado no Novo Testamento como verdade. Não é uma dentre muitas possibilidades. Não é uma dentre tantas outras opções de convicções. Mas é a própria expressão da verdade de Deus. E esse Evangelho precisa ser corretamente entendido aqui em Colossenses e ao longo de todo o Novo Testamento, para que inclusive tenhamos condições de entender por que Paulo foi tão pesado ao confrontar os Gálatas, de que eles estavam abandonando o Evangelho, de que a igreja em Filipos deveria batalhar pelo Evangelho. Mas que verdade do Evangelho é essa? Se você voltar a sua Bíblia lá para Lucas, capítulo 2, verso 10, você verá que na noite em que Cristo nasceu, um anjo anuncia aos pastores o Evangelho. Quando aquele anjo diz o seguinte: eis que vos trago o Evangelho, literalmente. Eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, Cristo, o Senhor. Que boa nova foi essa que o anjo trouxe aos pastores?
Que boa notícia foi essa que o anjo comunicou aos pastores? Cristo. Queridos, o Evangelho é Cristo. O Evangelho não é uma informação. O Evangelho não é uma notícia. O Evangelho não é uma frase, o Evangelho não é o conceito, o Evangelho não é uma ideia, o Evangelho não é simplesmente uma mentalidade ou uma cosmovisão. Antes de ser tudo isso, o Evangelho é alguém, não algo. A expressão que o anjo usa ali em Lucas 2 é: eis que vos trago, ou euangelizo, que é o verbo, eis que vos evangelizo, eis que vos anuncio, ou proclamo, ou anuncio o Evangelho, Cristo. O problema é que para nós, queridos brasileiros, boa nova ou boa notícia é sinônimo de informação, não é verdade? Nós tradicionalmente aprendemos que o Evangelho significa o quê? Boa nova, boa notícia. E para nós, notícia é manchete. Para nós, notícia é frase. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não é uma frase. Porque você é capaz de afirmar uma frase correta como: Cristo morreu para perdoar pecados. E embora você afirme esta frase, embora você seja até capaz de explicá-la gramaticalmente, sujeito, verbo, predicado, nem por isso você será salvo. Porque não é o domínio de uma informação ou a explicação de uma frase que redime, mas o encontro com uma pessoa. A substituição penal de Cristo na cruz. Paulo, então, em Colossenses, apresenta que o Evangelho é Cristo. E era esse Cristo em torno de qual todas as coisas orbitavam, que deveria ser o sustentador da igreja e da vida daqueles crentes. Paulo, quando prega aos coríntios, e posteriormente escreve uma carta a eles, 1 Coríntios 15, diz o seguinte: que o evangelho que eu preguei a vós é este, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Quem é o evangelho? Cristo. É por isso que ninguém que tenha genuinamente sido salvo por Cristo não produzirá frutos. Porque o encontro com Cristo, a redenção que só Ele pode oferecer, transforma não apenas nosso destino eterno quanto à nossa vida presente. Transforma ou radicalmente muda não apenas a nossa aceitação diante de Deus, quanto também nossos relacionamentos com pessoas. Esse é o poder do Evangelho, queridos. Que por causa de quem Cristo é e o que Ele fez por nós, ninguém que tenha se encontrado com Ele permanece igual. Não faz qualquer sentido, biblicamente, teologicamente falando, pessoas que afirmam terem sido salvas por Cristo e continuam a mesma vida de pecados por todo sempre. Isso não faz sentido. Porque quando a palavra da verdade do Evangelho é pregada e crida, quando a graça de Deus, na verdade, é manifesta e redime pessoas, essas pessoas agora têm a sua fé em Cristo, têm amor para com todos os santos e têm uma esperança preservada nos céus. Essa é aquela tríade de Paulo, né? Muito comum também em Pedro: fé, esperança e amor. Esse é o poder do Evangelho. Ele aponta para a minha fé em Cristo, ele lida com o meu amor a Deus e com os seus santos, mas ele também aponta para uma esperança que nos está preservada nos céus. Talvez poderíamos dizer que nessas 3 palavrinhas podemos enxergar a qualidade teológico-espiritual de uma igreja. Ou a ausência dessas 3 palavrinhas, a ausência da experimentação, da prática dessas palavrinhas, como sinônimo de doença espiritual, de falta de vitalidade espiritual da igreja, que, aliás, temos caminhado, ou caminharemos em pouco tempo no nosso Brasil,
para aquilo que muitas igrejas já têm experimentado, Estados Unidos e Europa fora, que já têm sido chamados de nações pós-cristãs, que continuam com algumas das suas reuniões, que talvez até de domingo continuem se reunindo para fazer as mesmas coisas que fizeram sempre, mas não mais experimentando da fé em Cristo, do amor para com os irmãos, na certeza de uma esperança futura. Deixa eu lidar rapidamente com esses termos. Fé não é uma simples credulidade. Fé não é uma simples certeza de que algo vai acontecer. Até porque, ao longo de toda a Bíblia, se você fizer a pesquisa, fé tem um único objeto válido: Deus e sua palavra. Qualquer coisa a parte de Deus, por mais que você acredite, por mais que você tenha expectativa ou certeza, a tua fé será falha. Porque nada que não Deus e sua palavra são dignos da nossa fé. Fé é crença, fé é confiança, fé é compromisso. São 3 termos usados ao longo do Novo Testamento para nos ajudarem a entender fé. Crença em sentido de convicções, convicções doutrinárias. Mas, ao mesmo tempo, confiança no sentido de dependência. Porque fé em Cristo nada mais é do que confiar plenamente em Cristo Jesus, dependendo única e exclusivamente dele. Não pense que não é possível a uma igreja se reunir no final de semana como igreja, mas ainda assim existir a parte de Cristo. Se você tem dúvidas, vá para Apocalipse. E você verá que uma das igrejas deixou Jesus de fora da própria igreja, ao ponto de esse Jesus ter que bater na porta e dizer: deixa eu entrar na igreja que é minha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso não tem nada a ver com convidar Jesus para vir para o culto, tá? A gente tem uma linguagem evangélica brasileira hoje, né? Jesus, te convidamos para esse culto. Como assim você convida aquele por causa de quem estamos aqui? Não faz sentido, né? Da mesma forma como não faz sentido entrar na presença de Deus e se despedir dela quando saímos do culto. Querido, se a nossa vida toda não é tomada por Cristo, não será numa reunião como essa que estaremos diante dele. Dependência e confiança quer dizer que tudo o que somos, temos ou fazemos como igreja ou como indivíduos é por causa de Cristo Jesus. Se o berçário ali existir simplesmente para cuidar de crianças para não atrapalharem o culto, não há razão de ser daquele berçário. Porque se não for para pregar Cristo, se não for para levar crianças à fé e dependência de Cristo, em nada somos diferentes de uma creche. Fé é crença, confiança que implica independência e compromisso com Cristo Jesus. Por isso que algumas vezes nós vamos chamar a igreja de comunidade da fé. Comunidade da fé em quem? De Cristo, fé em Cristo. Então, queridos, do louvor à pregação, de um evento de comunhão ou de uma reunião em casa, seja lá o que for, que fizermos como igreja, que seja a expressão da nossa fé em Cristo, da nossa dependência para com Ele. Há algum tempo atrás, uma igreja americana, que entrou no mundo do cinema, filmou uma ideia muito legal, um filme chamado A Jornada. Talvez alguns tenham visto, já tem alguns anos, em que se tornaria a igreja se ela deixasse de Cristo de fora dela. Ela se tornaria simplesmente ritualística, moralista, legalista. Aparentemente, algo que temos visto muito forte no nosso Brasil. Tem alguns aspectos do filme que eu não gosto e não concordo, mas esse não é tanto o ponto, mas uma ideia muito interessante. O retrato de um cristianismo que existe sem Cristo.
da disciplina dos filhos ao que é ensinado da escola. Nada disso faz sentido à parte de Cristo. E Paulo diz, desde que ouvimos, nós damos graças a Deus quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo. Queridos, que os irmãos aqui do bairro, de São Bernardo, do ABC e de tantos outros lugares, sejam impactados por ouvirem da fé que os irmãos têm em Cristo. Aí poderemos celebrar 1, 2, 200 anos. Não porque nos organizamos e nos encontramos neste lugar há um ano, mas porque há um ano, como comunidade, temos demonstrado a nossa fé em Cristo, nosso compromisso com Ele. E ele fala, e do amor que tendes para com todos os santos. Esse é um aspecto muito interessante também do Evangelho, porque ele nos leva a um relacionamento verdadeiro, íntimo e amoroso, não apenas com Deus, quanto também com os seus santos. Eu sei que existem pessoas que só Deus para amar. Talvez dentre todos eles nós nos encontremos também. Mas o que é a igreja, queridos? Quem são esses santos? O povo redimido por Jesus. Você já parou para pensar que nós vamos passar a eternidade juntos? E que Deus está nos dando a oportunidade de nos acostumarmos uns com os outros já aqui? Amor por todos os santos. A igreja não é simplesmente um amontoado de pessoas. A igreja é o corpo vivo de Cristo. E experimenta de uma mútua pertinência e uma interdependência dos seus membros. Paulo diz lá em Efésios que nós não podemos mentir, porque não podíamos mentir uns aos outros, porque somos membros uns dos outros. Olha que interessante. A maneira como Deus contempla a igreja é diferente de como nós contemplamos muitas vezes. Nós conseguimos nos ver aqui, visualmente, presencialmente, fisicamente, cada um sentado na sua poltrona, cada um com a sua Bíblia, cada um respirando por si, pensando por si, tocando sua própria vida. Mas enquanto como igreja, Deus nos contempla como comunidade. Membros uns dos outros, onde um pertence ao outro, onde um depende do outro. Lembra da figura do corpo? Onde fala que um membro não existe por si, mas depende do outro, em que o membro não pode dizer para o outro que não precisa dele. Mas enquanto corpo, Cristo sendo cabeça, Ele é que dá sentido aos nossos relacionamentos. A gente tem que parar com aquela ideia, queridos, de que amizades são por causa de afinidades. Isso não é cristianismo. Amizade na vida cristã, ou amizade com outros irmãos em Cristo, não é por afinidade, é por pertinência. Pertencemos um ao outro por causa do que Cristo fez por nós. Eu sei que para alguns isso pode parecer muito utópico ou muito irreal, ainda mais num contexto extremamente urbano, como o de vocês aqui em São Bernardo do Campo, onde nós quase que acidentalmente nos encontramos, não é? Mas isso não deveria ser a igreja. A igreja é a comunidade dos santos, que são comprometidos entre si em torno de Cristo. O amor que tendes para com todos os santos. Queridos, Deus nos chamou não apenas para o céu, senão também para uma família. Deus nos deu um destino, não apenas um destino eterno, senão também uma comunidade presente. Igreja não é um acidente no cristianismo. Igreja não deveria ser um acidente na nossa agenda. Eu creio que a nossa agenda precisa passar pela igreja, e não a igreja ser o primeiro elemento do qual abrimos mão quando temos outra coisa a fazer. Amor por todos os santos. Precisamos um do outro. Cristianismo não é carreira solo.
Cristianismo é caminhada conjunta. Isso é cristianismo. E o evangelho crido pelos colossenses os levou a um amor por todos os santos. Queridos, nós não amamos pessoas porque gostamos delas. Nós não amamos pessoas porque elas têm algo a nos oferecer. Nós as amamos porque Deus nos fez pertencentes ao mesmo corpo por causa de Cristo. É por isso que perdoamos, e Paulo dirá isso em Colossenses 3. Perdoamos uns aos outros porque Ele nos perdoou primeiro. Nós não perdoamos porque seja fácil, nós não perdoamos porque o pecado foi leve, nós não perdoamos porque gostamos muito da outra pessoa. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou em Cristo. Isso é amor para com todos os santos. Não por quem eu seja, não pelo que você seja, mas pelo que Ele nos tornou em Cristo Jesus. Isso é igreja, queridos. Quando nós deixamos isso de lado, a igreja se torna um clube. Quando deixamos isso de lado, a mútua pertinência e a interdependência, ela se torna um evento social, como uma festa da empresa ou um aniversário de alguém da tua família. A igreja vai além disso. Ela existe muito além disso. Então, onde o evangelho é pregado e crido, onde há uma igreja centrada em Cristo, deve haver um verdadeiro amor entre irmãos. É difícil, queridos? É. Ainda mais numa sociedade, numa época como a nossa, em que, com a mesma facilidade que nos tornamos amigos de alguém, um clique, pelo mesmo clique, deixamos de ser amigo desse alguém. Da mesma forma com que seguimos alguém por um clique, deixamos de seguir esse alguém pelo mesmo clique. É o elemento descartável dos relacionamentos. É o elemento interesseiro dos relacionamentos. Quantos de nós talvez não tenham perdido amigos ou até irmãos em Cristo no período eleitoral passado? Talvez o melhor meme que eu vi dessa época foi a de uma cartomante com uma plaquinha atrás dela dizendo o seguinte: trago seus amigos e familiares de volta depois do segundo turno. Queridos, isso não faz sentido. O que nos une em Cristo e nos faz igreja é superior a qualquer diferença política. É superior a qualquer diferença de time de futebol, de empresa onde trabalha, de bairro onde mora, de condição socioeconômica e por aí vai. Então, amor para com todos os santos vai muito além do simplesmente nos gostarmos. Passa pelo nos pertencermos. Passa pelo dependermos uns dos outros. Lembra do que Jesus disse? Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, eu não tenho dúvida que uma das formas mais poderosas de impactarmos a sociedade do nosso tempo, que é cética quanto a relacionamentos, que é incrédula quanto a casamento e família, que não acredita em interesses genuínos por pessoas, uma das formas mais poderosas de testemunharmos, impactarmos no mundo, é pelo amor uns para com os outros. Que dá de si mesmo, que se envolve pessoalmente, que não tem medo de se expor, que lida com machucados e feridas provenientes de relacionamentos passados, mas que continuam crendo que a igreja é a comunidade de Jesus. Amor para com todos os santos. E por causa, olha no final, verso 8, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Queridos, isso é algo que o Espírito produz, tá bom? Isso não é natural a nós. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, a mais simpática e que todo mundo gosta de estar do lado. O incrédulo consegue fazer isso. Mas amor no Espírito, só o Evangelho traz. A gente não está falando de simpatia. A gente está falando de relacionamento interdependente, que é produzido
pelo Espírito. E no caso aqui do verso 8, amor no Espírito quer dizer, é um amor que provém do Espírito, que é proporcionado pelo Espírito, que, aliás, nas cartas de Paulo, Paulo nos dirá que o Espírito é o vínculo da unidade cristã. Se somos capazes de servir uns aos outros, nos instruirmos uns aos outros, é por causa do Espírito que habita em nós e promove isso em nós. Então, se você tem dificuldades em amar alguém, peça ao Espírito que te dê condições, e Ele dará. E por fim, verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Uma ideia muito interessante, especialmente para nós, que vivemos aquele ditado, né? A esperança é a última que morre. Só que é interessante biblicamente, que esperança não é a última que morre. Isso não faz sentido, esse ditado não faz sentido teológico nenhum. Porque a esperança não é a última que morre. Porque a esperança entra em cena depois da morte. A esperança não lida com o que você vê. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, verso 24 e 25, que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque como alguém espera aquilo que vê? O que Paulo está dizendo? Se você enxerga, se você controla, não tem esperança nenhuma nisso. Porque em último caso, as variáveis dependem de você. O domínio ou o governo daquilo depende dos seus esforços. Isso não é esperança. A nossa esperança está radicada em Cristo. Porque depende do que Ele prometeu e não da nossa expectativa disso. Algo é verdadeiro não porque eu concordo com esse algo, mas porque está sustentado em quem prometeu. Então a esperança do Evangelho é por causa de quem prometeu e quem é o fiador ou o garantidor daquilo que foi prometido, Cristo Jesus. E não é por acaso que Deus nos concedeu o Espírito, que é o penhor da nossa redenção. Ou seja, ele é a garantia de que no final dos tempos nós não seremos confundidos. Nós não seremos deixados entre os ímpios. Porque a nossa redenção final está apenas na volta de Cristo Jesus. Esta é a nossa esperança, que só acontecerá lá na frente e que você não controla no presente. O que isso quer dizer em termos práticos? A igreja, ela é a igreja hoje, mas ela vive em função dos valores eternos. Ela é a igreja no mundo, mas que não vive dos valores do mundo. Ela é a igreja que impacta a sociedade ao lado e além, mas ela vive em função do seu Senhor que um dia virá. Isso é esperança. A gente vive o hoje pelos valores do amanhã. Queridos, não é carpe diem. Já viu essa frase? Que está cheia de crente lá no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook. Alguns até tatuam carpe diem. Isso é parte de um poema de Horácio, poeta romano do século I a.C., que disse, carpe diem, aproveite o dia, curta o hoje. Sequência do poema, pois não temos certezas do amanhã. Isso não é cristianismo. Nós temos certeza do amanhã. A gente sabe para onde Deus está conduzindo tudo isso. Por isso, talvez aqui esteja uma das maiores tensões com a qual tanto a igreja quanto cada um dos seus membros tem que aprender a lidar. Ela vive o hoje, mas à luz do amanhã. Ela está no mundo, mas vivendo pelo eterno. Quando nós nos envolvemos demais com o mundo, nos esquecendo do para onde Deus está nos levando, nos tornaremos secularizados. E quando simplesmente estamos vivendo pelo amanhã, nos esquecendo que Deus nos permitiu ser igreja hoje no mundo, nos tornamos lunáticos. Essa é a tensão. Viver o hoje à luz do amanhã e crer no amanhã sem se esquecer no hoje. E aquele mundo do primeiro século,
experimentou o poder do Evangelho, inclusive por meio da comunidade de Colossos. Nós não nos adaptamos apenas ao aqui e agora, a gente vive pelo amanhã. Mas nós não somos lunáticos, simplesmente esperando amanhã. Também vivemos o aqui e agora, produzindo esses frutos, olha o final do verso 6, produzindo fruto e crescendo pelo Evangelho. Se você ler na sequência do verso 9, você verá que essa é a oração que Paulo faz, para que eles frutifiquem cada vez mais este Evangelho. E é assim que eu quero terminar, orando pelos irmãos, aqui pela igreja, para que Deus dê condições de cada vez mais aprofundar a sua fé em Cristo, demonstrar amor para com todos os santos e viver na expectativa da vinda gloriosa de Cristo Jesus, sem se esquecer que ainda são santos no mundo. Podemos orar? Deus, muito obrigado pela celebração dos irmãos aqui, por um ano da organização aqui da igreja. Obrigado pela fidelidade do Senhor. Obrigado por pessoas que têm dado de suas vidas, dons, recursos, tempo, esforços, para que esse ministério seja levado adiante. Mas eu peço também, ó Deus, que a igreja não se acostume muito com ela mesma, celebrando simplesmente seus próprios feitos aqui dentro, se esquecendo de que frutos devem ser produzidos mundo afora, porque esse é o Evangelho. Deus, ajude aqui esses irmãos como igreja a terem a sua fé radicada em Cristo, a experimentarem cada vez mais do poder da salvação em Jesus, bem como serem doutrinariamente cada vez mais profundos. Ajude-os também, ó Deus, a demonstrarem amor uns pelos outros, aquele amor sacrificial, perdoa, que não busca os próprios interesses, que não é soberbo. E ajude também, ó Deus, a viver como comunidade esperançosa da volta de Cristo, sem se deixar levar por toda essa mentalidade secularizada simplesmente do aqui e agora. Mas ajude também, ó Deus, a ser igreja no mundo, a causar um impacto no condomínio onde mora, na empresa onde trabalha, na faculdade onde estuda, no trânsito onde dirige, no mundo virtual com o qual se relaciona, em cada oportunidade, demonstrar o poder do Evangelho e seus efeitos para aqueles que ainda não te temem. Muito obrigado, Deus, por esse momento da Tua Palavra, pois é em Cristo que nós oramos. Amém.